Se você se considera um iniciante no Canva ou ainda está começando a aprender, quer aprender um pouco mais, quer dominar essa ferramenta de uma vez por todas, você precisa ficar até o final desse vídeo porque ele vai te ajudar demais. E essa aqui é a segunda aula de uma sequência de aulas que eu estou fazendo para quem é iniciante no Canva. Então na primeira aula eu ensinei um pouco sobre a página inicial, ensinei um pouco sobre a parte de elementos, a parte de templates, e dessa vez nós vamos conhecer alguns outros recursos muito úteis dentro do Canva. Então já vamos lá para dentro do programa para que você possa aprender ainda mais. Bom, na primeira aula eu ensinei essa primeira parte aqui de design, ensinei essa parte aqui de elementos e também um pouco sobre a página inicial do programa, tá? No final da aula eu vou deixar o link aqui, caso você não tenha assistido essa aula 1, eu vou te mostrar, fica tranquilo, porque você não precisa ter assistido a aula 1 para entender essa aula, tá? Agora nós vamos aprender aqui os demais ícones, as demais funções aqui dessa barra lateral, tá? Então nós temos aqui na aula de hoje os textos, marca, uploads, desenho, projetos e apps, é onde eu vou te ensinar um pouco sobre eles, tá bom? Eu vou deixar aqui o texto para o final, porque eu acho que é o mais completo aqui, a informação que você precisa ter um pouco mais de concentração, aqui tem bastante coisa para a gente aprender, então vou pular o texto e no final eu volto. O que temos aqui depois de elementos e texto, nós temos aqui a opção de marca. Essa opção é só para quem tem o Canva Pro. E por que a gente utilizaria essa função? Aqui dentro nós conseguimos criar algumas opções padronizadas para sua marca, como por exemplo as cores e as fontes, que basicamente é o que eu utilizo. Então você consegue criar paletas de cores para facilitar o acesso a essas cores para sua marca. Então, se você tem várias marcas ou presta serviço para várias marcas, você consegue criar uma pastinha para cada uma. Então isso facilita, por exemplo, na hora de eu mudar as cores do elemento. Então vou clicar aqui no fundo e vou mudar as cores do elemento. Aqui dentro das cores, ele já aparece aqui as cores que eu utilizo. Então com um clique eu chego no azul da minha marca. Quando você não tem isso aí configurado, não aparecem aqui as opções. Então você tem que lembrar o código ou acessar algum outro arquivo para pegar essas cores, tá? Então, basicamente, o que a gente utiliza aqui são as cores e as fontes. É isso que você consegue. Mas, novamente, isso só se você tiver o Canva Pro. Tem outras opções que você pode colocar aqui. A voz da marca, que eu expliquei no primeiro vídeo, né? Fotos da marca, elementos gráficos. Isso tudo é meio que um atalho para você acessar essas opções, tá? Então, isso daqui, a utilidade da marca é isso. Depois, aqui embaixo, nós temos uploads. E o que são os uploads? Todas as imagens e arquivos que você copiar e colar dentro do Canva, eles vão vir aqui para essa pasta. Então, tudo que eu utilizei aqui, ó, se eu for descendo aqui, tem tanta coisa que eu fui utilizando para criar algumas artes, para fazer os meus designs. Então, todos os uploads, eles vêm para cá, tá bom? Imagens aqui, vídeos aqui e áudios aqui. Eu não tenho nenhum áudio, acabo não utilizando, mas, por exemplo, tem alguns vídeos aqui também. Temos aqui as imagens. Então, os uploads é uma pastinha onde vão ficando todos os elementos. É difícil você utilizar isso daqui para pesquisar, etc., mas é bom você saber que aqui tem uma base de dados com tudo que você utilizou até agora, que você trouxe de fora do Canva, tá legal? Depois aqui nós temos a parte de desenho, que serve para você utilizar. Se você utiliza, por exemplo, no tablet, se você quer fazer algum scratch, né, algum rascunho, alguma coisa assim, você pode utilizar. Eu, basicamente, não utilizo daqui. Mas como que funciona? Puxa, eu seleciono aqui, eu clico e desenho, ó. E aí eu posso fazer, por exemplo, uma estrela assim, ó. Eu posso ir fazendo isso daqui. Então, é basicamente para você desenhar. Uma dica que eu vou trazer aqui para você, se você, por exemplo, quiser colocar isso nos seus designs, eu quero colocar uma estrela. Então você pode fazer a estrela aqui assim, que ela ficou horrorosa. Ou quando você desenhar a estrela, ó, cliquei e eu não soltei, ó. Fui até o final e segurei. Ele cria esses elementos para você. Ele entende que você tentou fazer uma estrela e ele melhora a estrela. Então eu vou tentar fazer um coração aqui que já ficou horroroso de novo. Então agora eu vou fazer um coração, vamos ver se ele fica o coração, ó. Talvez não, hein? Nem ficou parecendo um coração, né? Para isso precisa estar minimamente parecido. Por exemplo, um quadrado eu sei que ele faz, ó. Eu vou selecionar aqui e ele vai fazer o quadrado. Vamos lá. Vamos lá, Canva. Tô fazendo tão mal assim, ó. Quadrado. Forma de quadrado. Agora ele fez o quadrado, tá vendo? Então tem que estar minimamente razoável, certo? Vou tentar fazer um coração aqui um pouquinho mais devagar. Olha lá, agora ficou melhor, hein, Canva? Dá para reconhecer que é um coração, certo? Não. Então algumas formas eles fazem. Um círculo, por exemplo, vamos ver. Você vai e você não solta, fica segurando que ele já melhora aqui, tá? É basicamente para isso que serve. Aqui você tem várias opções de caneta, tem aqui marca texto e também tem aqui a borracha, caso você queira apagar o que você fez. De novo, para mim isso não é tão útil porque eu não utilizo, mas para quem utiliza para fazer rascunho e quer escrever alguma coisa com uma caneta, por exemplo, no tablet, vai ajudar bastante, ok?
Embaixo aqui de desenho nós temos a parte de projetos, onde estão todos os projetos que você criou, a sua pasta de favoritos e algumas imagens. De novo, isso aqui também não utilizo muito, mas você pode selecionar aqui os projetos, outros projetos compartilhados com você. Se isso for útil para você, você vai encontrar aqui os seus projetos, tá? Para mim não é tão útil assim. Embaixo aqui nós temos apps, e o que são os apps? São os aplicativos que outras empresas criam para colocar dentro do Canva ou que o próprio Canva cria. Então dá para fazer uma aula específica de aplicativos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre aplicativos e tenho também alguns outros vídeos mostrando os aplicativos, aulas avulsas sobre aplicativos. Dá uma olhada aqui no meu canal que você vai encontrar. Esses aplicativos nada mais são do que recursos que são adicionados ao programa. Então, tem alguns aplicativos aqui, por exemplo, os mais famosos assim, dos mockups, onde você consegue criar artes reais com seus designs, o Google Drive, onde você consegue separar suas artes dos seus arquivos de forma mais organizada, o Typecraft, que é onde você consegue distorcer os seus textos, e nós temos aqui aplicativos que criam imagens através de inteligência artificial, nós temos aplicativos que criam QR Code, aplicativos de música, aplicativos que melhoram as imagens, aplicativos de emoji, olha só a quantidade de aplicativos que nós temos aqui. Dá uma aula só sobre isso, mas eu te convido a assistir a aula sobre os aplicativos que eu tenho aqui dentro do meu canal, que isso aqui já vai te ajudar demais. Então, aqui nós finalizamos aqui a barra lateral com exceção do texto. Então agora você já sabe o que são os designs, o que são elementos, para que serve a marca, o que temos em uploads, desenho, projetos, apps. E agora vamos para o texto, que aqui tem muita coisa interessante para a gente aprender. Lembra quando eu configurei a minha marca aqui? Quando eu configurei a minha marca, eu consigo colocar quais são as fontes que eu utilizo. Quando eu clico em texto aqui, essas fontes elas já aparecem. Então já vai aparecer aqui essas fontes. Caso você não tenha identidade de marca definida, ele não vai aparecer. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é, se você está iniciando e tem dificuldade em combinar textos, o próprio Canva, ele te oferece várias opções para que você possa começar já opções de fontes que combinam entre si, tá? Que combinem entre si. Então, eu vou arrastando aqui para baixo, olha, combinações de fontes. Então, ele traz vários exemplos de combinações de fontes. Esses primeiros aqui são mais diferenciados, assim, são mais esteticamente bonitos, vamos dizer assim, mas se você for descendo, 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 ele traz algumas outras opções aqui em branco de combinações legais para você utilizar. Por exemplo, ó, Code, Smooth and Taste. Você pode ir olhando as letras e falar, poxa, gostei bastante dessa letra, gostei bastante dessas tríades Smith. Quando você gostar de alguma, você pode simplesmente clicar, ele já vai adicionar esse texto para dentro da sua arte, tá bom? E aqui você consegue ver qual é a fonte que ele está utilizando. Então eu vou clicar aqui em cima do Astrid, ó. Playfair Display é a fonte e essa Sunrise. Collective. Então você pode já conhecer novas fontes assim. Se você quiser utilizá-las de forma separada, clica com o botão direito e você vai clicar aqui em desagrupar. Agora você tem aqui uma em cima e outra embaixo. Então dessa forma você consegue brincar com essas fontes de forma separada. Então aqui a primeira dica que eu dou para você. Busca, olha só a quantidade, eu estou descendo aqui, o negócio é quase que infinito, né? Eu vou descendo aqui, ele não para, eu estou descendo, eu estou descendo. Então tem muitas opções para você conhecer, beleza? Caso você queira começar, não, eu já sei as fontes, eu já entendo alguma coisa básica pelo menos disso, é só você clicar aqui em adicionar uma caixa de texto. Ele vai adicionar. Depois que você clicou, é só você editar o que você quer. Por exemplo, o Jesus Criativo. O Jesus Criativo. E se você assistiu a primeira aula, você vai lembrar de uma coisa. Essa barrinha aqui em cima, se você não assistiu, não se preocupa. Essa barrinha branca aqui em cima que eu estou passando o mouse, ela vai alterar de acordo com o que eu tenho selecionado aqui. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa forma aqui, ó. Ele tem aqui umas opções. Quando eu clico para selecionar o texto, ele aparece em outras opções, tá? Então, quais são as opções que nós temos aqui para editar esses textos aqui? A primeira coisa aqui é a fonte. Eu posso editar as fontes aqui. Quando eu clico nessa opção, eu posso digitar aqui o nome de uma fonte ou um estilo. Por exemplo, que eu vou passar aqui, que eu vou digitar, que eu posso colocar manuscrita. Você vai digitar manuscrita, ele vai trazer algumas fontes aqui. Faroeste, ele traz algumas fontes relacionadas, ó, Velho Oeste, Western, ele traz algumas fontes relacionadas a isso. Ou você pode digitar o nome da fonte, por exemplo, Monte Serra. Então ele vai aparecer aqui, ó, Monte Serra, a fonte exatamente, tá? Então essa primeira opção é para você mudar a fonte. A segunda é para você diminuir e aumentar o tamanho dessa fonte, certo? Diminuir e aumentar o tamanho dessa fonte. Aqui essa opção é para você mudar a cor do texto.
beleza? Você está mudando a cor do texto. Aqui você põe em negrito, assim como no Word, negrito, você tira o negrito, você põe itálico, você tira o itálico, você põe sublinhado, você tira o sublinhado, tá? E aqui é taxado, que a gente chama, é com um risco no meio do texto, tá bom? Essa outra opção aqui é para você deixar tudo maiúscula ou não. Então, se você digitou aqui e quer passar para maiúscula, é só você clicar nesse Azinho e nesse Azão que você muda, tá? Outra opção aqui é você alinhar à esquerda, à direita, centralizar, ó, tá centralizado, tá alinhado à esquerda, tá justificado, tá alinhado à direita, então aqui você consegue fazer um alinhamento. É muito intuitivo e é muito parecido com os programas que nós estamos acostumados de edição de texto, né? Depois aqui nós conseguimos criar listas com os textos. Se eu clico uma vez, ele põe uma bolinha. Se eu clico outra vez, ele põe um número, tá? E aí eu posso digitar aqui, dar um Enter, digitar O Jesus de novo. E aí ele vai... Eu escrevi errado, mas tá bom. E aí ele vai colocando aqui, tá? Essa opção eu utilizo bastante, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. E aí eu vou dar um Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. O que essa outra opção faz aqui, ó, essa das setinhas. Primeira delas, o espaçamento entre letras, que eu utilizo bastante. Você pode aumentar o espaçamento entre as letras das palavras ou diminuir esse espaçamento, deixar as letras mais juntas, tá bom? E a de baixo aqui é o espaçamento entre as linhas. Repare que as palavras estão se separando ou as palavras podem se juntar. Então eu utilizo bastante isso daqui, tá? Eu utilizo bastante essas opções aqui de espaçamento. A terceira não, né? Essa outra opção de efeitos é onde nós conseguimos encontrar alguns efeitos que o Canva permite que a gente coloque dentro dos textos. E quais são esses efeitos? Ó, eu tenho o efeito do sombreado, então repare bem aqui, deixa eu deixar uma palavra só para ficar mais fácil e mais visível, Jesus, tá? Eu vou deixar ela bem maior zona aqui para você acompanhar aqui, ó. Então volta para cá, aumenta aqui, ó, Jesus. Repare que ela colocou meio que um sombreado, certo? Se eu tirar aqui, ó, um sombreado. Depois que você adiciona um sombreado, você pode mudar aqui as opções, ó. Aumentar a distância, mudar a direção da sombra, aumentar o desfoque da sombra, aumentar ou diminuir a transparência dessa sombra e mudar a cor da sombra. A sombra normalmente é preta, né? Então, essa é a opção. Depois tem uma opção flutuante, e repare que ele vai trazer menos opções aqui embaixo. Flutuante, eu consigo brincar com a intensidade, ele põe uma sombra ali no fundo, mais ou menos sombra. Temos a opção vazado, aqui da espessura, ó, ele cria só o contorno. Temos a opção desalinhado, que ele junta o vazado com o sombreado, e aí eu consigo brincar aqui com espessura, eu consigo brincar aqui com distância, direção. A opção de contorno, onde ele vai adicionar um contorno real aqui, na minha fonte, ó, eu consigo colocar um contorno aqui, mudar a cor desse contorno, tá? Depois nós temos a opção de eco, onde ele traz 3 sombras diferentes aqui. A opção de falha é similar ao TikTok, por exemplo, olha ali a opção de falha. Temos a opção de neon também, que você consegue aumentar ou diminuir a intensidade. E temos a opção aqui para ele colocar um fundo, tá? E dentro do fundo você pode aumentar ou diminuir o arredondamento, tirar um pouco da extensão, aumentar a extensão, tirar ou colocar a transparência e mudar a cor desse fundo. Então, aqui a gente consegue isso. E para finalizar, nós temos aqui embaixo a opção curvar, que eu consigo... Deixa eu tirar aqui essa opção de fundo. Eu consigo deixar mais curvado, menos curvado, e eu consigo brincar nessas curvas para cima e para baixo, tá legal? Então, essas opções aqui são as opções de efeito que eu utilizo bastante. Inclusive, também tem um vídeo ensinando a utilizar esses efeitos. Eu vou colocar a caixinha aqui para você assistir depois que terminar esse vídeo, tá? Para finalizar aqui, nós temos a opção de animar, que você pode criar animações com esses textos, tá? Temos aqui as animações, você simplesmente clica aqui e ele vai te mostrando essas animações aqui. Algumas animações serão pagas, outras não. Basicamente aqui, quase todas essas que eu estou mostrando aqui são animações gratuitas, tá bom? E aqui no final, essa posição aqui não é relacionada diretamente ao texto, então eu vou mudar. E aqui nós temos a opção de transparência, que a gente consegue deixar os textos mais transparentes ou não, tá? Então aqui a gente já começou a dominar outras ferramentas do Canva, certo? E é muito importante você entender essa parte de textos. Eu tenho também uma aula aqui, como combinar as fontes nas suas artes. Então aqui dentro desse canal aqui tem um baita de um curso completo para você acessar aqui e conhecer muito mais sobre as ferramentas do Canva. Então essa aula aqui é uma aula mais simples mesmo, mais tranquila para quem não entende nada do Canva, não está começando agora, não tem problema nenhum, estamos aqui para aprender. Então espero ter te ajudado ainda mais em relação ao Canva. E assim como eu falei no primeiro vídeo, se você quiser uma continuidade, uma terceira aula para quem é iniciante, com essas dicas mais básicas relacionadas ao Canva, comenta aqui, eu quero, manda a parte 3 que eu vou gravar o terceiro vídeo, mas só se você quiser. E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou, clica aqui em gostei para eu saber que posso trazer mais conteúdos como esse. E se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui todos os dias, todo santo dia.
para você aprender a dominar esse programa. E eu te vejo em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!